Olha ele aí, eu tava te mandando um convite. Olá, muito boa noite para todo mundo que está chegando agora. Rosinha, Rafael, o nosso Rômulo já está na área, Luana Domingues. Seja bem-vinda à live do Bonfic. Hoje nós vamos ter muito papo sobre E teatro. Olha aí? ele aí. E aí, Diogo? Tudo Boa bem? noite, Tá me meu amigo. escutando? Tudo bem? Tudo bacana, tudo bacana. Tá me escutando Consegue direitinho? me vendo bem, me escutando bem, tudo certinho? Tudo certinho. E você? Maravilha, maravilha. Primeiro, eu quero te agradecer por ter aceito o convite. Muito Eu que te obrigado por abrir seu agradeço. espaço, abrir seu tempo, sua casa, para a gente bater esse papo. Muito obrigado de verdade, viu? Eu que te agradeço. Muito Então, obrigado por esse espaço para a gente bater esse papo para falar sobre teatro, produção, tudo mais. exatamente. E vamos lá, porque eu vou apresentar o meu convidado para lá de especial. Ele é ator, autor e produtor cultural. Estudou teatro em uma das instituições mais tradicionais do país, a Escola de Teatro Martins Pena. Em seu currículo, diversos sucessos, tais como o musical Favela e Andança Bete Carvalho Musical, que lhe rendeu, entre vários prêmios, o Prêmio de Reconhecimento Popular por melhor texto de teatro. Senhoras e senhores, hoje comigo, o meu, o seu, o nosso, Rômulo Rodrigues. Ô, E... maravilha! Só fazendo uma correção, o prêmio de reconhecimento popular foi do Favela. O Foi do Favela, Favela, isso não foi do Andança, exatamente. Eu foi do inverti. Favela, isso. Tem o Favela também, que foi o prêmio Fita, que vocês ganharam categoria especial e Isso, na maravilhoso, por estreia do sinal. Favela. A gente começou com o pé direito, porque a gente estreou o Bacana. Favela 1 em Sim, 2012, em dezembro de 2012 no sim. Fita. E foi a nossa primeira apresentação para 1.500 pessoas estreando o espetáculo, nunca tinha Nossa. feito, foi uma loucura. E a galera se segurou o espetáculo com muita garra, com muito talento. Eu sou apaixonado pelo elenco do Favela, né? E Ai, saímos de lá com o prêmio de melhor elenco. O prêmio especial foi maravilhoso. pro Logo elenco de do início, espetáculo. né? Que É, começamos bacana. com o pé direito. E para você que está chegando agora, esse é o nosso Rômulo Rodrigues, que além de ser ator, é autor, produtor, é multifacetado. O cara, ele escreve muito bem. Eu fiquei dando uma passeada por tudo que você já escreveu e fez. E a primeira pergunta que eu faço para iniciar a nossa live é: o que é mais difícil, Rômulo? Hum. Escrever ou atuar? Ou o que seria mais fácil, mais prazeroso para o Rômulo? Ah, eu acho tudo difícil. Acho tudo difícil. É porque escrever, porque são duas viagens muito diferentes, sabe? Sim. Escrever é uma viagem muito solitária. Eu brinco assim que é uma, a gente brinca um pouco de Deus escrevendo, sabe? Que é uma coisa, é um período que aquela história Perdão, pode que falar que eu estou ouvindo. que aqueles personagens, tudo Sim, pertence só a mim na hora que eu estou ali no computador escrevendo. sim. E aí quando é muito lindo assim quando você pega, eu sou muito apegado, o Márcio Vieira, que é o meu grande parceiro Que de tá aqui na teatro, live, né? tá aí, né? Márcio O M. Márcio, o Vieira. Milton, isso. O Milton também, que é um grande parceirão, mas o Milton Márcio assim, Filho, ele ator? é o Milton Ó, Filho. Tá Milton, aí vamos também, eu marcar vi. nossa live, hein, Milton? Vamos marcar nossa live, hein? Hein, o Márcio sofre comigo, porque assim, quando eu estou escrevendo, eu demoro muito para liberar o texto, sabe? Assim, eu Sim. fico namorando o texto até ele falar assim, tá pronto, pode levar, porque eu sei que quando os atores começam a Sim, ler, já não pertence mais a mim. Eu já não consigo mais mudar o que eu quero, porque todo mundo já tem uma opinião diferente sobre aquilo, entendeu? Então bacana. é uma viagem muito minha. E como ator já é um trabalho muito de grupo, né? Porque assim, por mais que você construa o seu personagem, você estude o seu personagem só começa a nascer realmente quando você está contracenando. E isso mesmo se for um monólogo, né? Porque o monólogo você contracena com o público ali, você tem aquela energia do público que só começa a acontecer mesmo o trabalho de ator quando tem o público, né? E Você eu tem o imagino contato que do público. monólogo deva ser uma sensação muito boa, mas ao mesmo tempo muito instigante, né? Porque é você sozinho e sentindo todo o calor da galera.
a sim. respiração do público, o barulhinho da bala que está abrindo. É, Todos esses é. detalhes realmente na cabeça do ator que está fazendo o monólogo realmente deve pesar muito. Bem, agora eu quero que você fale de duas peças em que você foi o ator Rômulo Rodrigues. Ah, em Boca Molhada de Paixão Calada, me corrija se eu estiver errado, que de vez em quando o Google dá umas rasteiras na gente. Você Sim. interpretou o Antônio, tá? Que ficou lá Isso, em cartaz isso. no Laura Alvim. E eu também quero que você fale a respeito de Quando as Máquinas Param, de Plínio Marcos, que você também fez. Acho que foram duas peças que com certeza mexeram muito com o nosso ator Rômulo Rodrigues. Com certeza. Quando as máquinas param, foi assim um grande desafio. Foi uma loucura que a princípio assim eu estava saindo da escola de teatro Martins Pena. Eu fiz a Martins Pena. Quando eu entrei para Martins Pena, eu já trabalhava com teatro já fazia algum tempo. Mas a Martins Pena meio que deu uma organizada em todo o meu processo, sabe, de construção de personagem, de encarar o teatro mesmo. Sim. E aí lá eu fiquei mais próximo, eu conheci vários autores, li várias peças de autores brasileiros e me apaixonei pelo Plínio Marcos. E me apaixonei por esse texto do o Quando as Máquinas Param. E foi meio louco, assim, porque quando eu quis montar, eu fiquei com muito medo de montar, sabe? Porque são dois personagens, são só dois personagens, Sim. a Nina e o Zé, e dois personagens muito fortes. O espetáculo fala de coisas muito fortes e muito atual. Fez 10 anos que a gente montou, em 2009, que foi a estreia. E mesmo hoje, o espetáculo é muito atual, que fala de desemprego, fala de falta de dinheiro, falta do básico para um casal, Sim. entendeu? Para se questionar, eu quero ter filho, eu não quero ter filho, eu posso ter filho, sabe? Uhum. Eu quero ter, mas eu não posso ter, sabe? É uma que tem várias questões. E eu fiquei com muito medo. Aí eu tinha uma grande parceira que é a Ana Bertines, mas que infelizmente faleceu. Foi minha grande sócia e grande parceira em vários trabalhos, e ela foi a minha parceira no Quando as Máquinas Param e Sim. no Boca Molhada de Paixão Calada. E aí eu mandei um texto para ela gostou e eu perguntei assim: você acha que a gente consegue fazer um casal? Sim. Aí ela: Rômulo, vamos, nós somos atores, vamos tentar. E mandamos para o Márcio Vieira o texto, o Márcio também Sim. topou, e foi um trabalho muito intenso, sabe? Porque Uhum. assim, eu também estava começando, foi a minha primeira produção que foi muito vista, entendeu? Uhum. Então, a gente estava meio que engatinhando, abrindo espaço, e quando a gente estreou, foi um sucesso meio que inesperado, porque Sim. a gente começou no porão da Lara Alvim, que tem, acho que o quê? Uns 30, 40 lugares, e a gente Conheço, começou conheço. a gente começou levando umas 15 pessoas, 20 pessoas. Sim. E aí, no meio da temporada, que era uma temporada grande, que a gente conseguiu, acho que quase 3 meses de Sim. temporada, que é uma coisa rara hoje em dia, né? Uhum. Aqui no Rio, consegui 3 meses de temporada. Aí, no meio da temporada, foi o crítico do jornal O Globo assistir. Sim. E aí, uma semana depois, saiu uma crítica maravilhosa do espetáculo. O espetáculo foi para o Globo Indica, e aí tudo mudou, sabe? Assim, a plateia começou a ficar cheia, a gente começou a receber convites para fazer outras temporadas. Fizemos o circuito Sesc com o espetáculo, que a gente viajou Bacana por várias demais. cidades. Entramos num edital da Secretaria de Cultura que era para levar espetáculos para o interior e dar oficinas também. E aí a gente dava uma oficina que a gente chamava de o artista produtor, que no final a gente falava como um artista deve fazer para se produzir, que acho que é uma das minhas grandes bandeiras assim como artista, Sim. é falar que o artista precisa se produzir, sabe? Eu Não também dá para concordo ficar plenamente não com dá para ficar você. esperando Uhum. a oportunidade chegar. O artista precisa se produzir. O artista E gestor, né? Ele precisa sim, elaborar, criar.
eu acho que foi a época de você ficar em casa esperando um belo convite bater a sua porta, né? Sim. Agora você precisa realmente tocar o barulho e vamos embora. Concordo Sim. plenamente. E aí a gente trabalhou ao máximo que a gente pôde assim, com Quando as Máquinas Param. E aí em 2014, a gente ficou de 2009 a 2014 com Quando as Máquinas Param, trabalhando, ficando em cartaz, viajando. E aí surgiu a ideia de fazer um outro espetáculo só com o mesmo elenco, com a mesma equipe. E Sim. aí me veio às mãos o Boca Molhada de Paixão Calada, que é da Leila Assunção, que é também uma grande autora brasileira, Sim. que também são dois atores. Era o Antônio e o personagem feminino, não me lembro o nome. O Márcio que está aí, qual era o nome mesmo do personagem feminino, Márcio? Eu Nos esqueci. salva, Márcio, porque eu também não anotei. Nos salva, por favor. Acho que era Camila, não era? Antônio e Camila, era Camila. E que a Ana também fazia Sim. lindamente. E aí também foi um outro trabalho que estreou lá na Laura Alvim, no porão da Laura Alvim. Fizemos algumas apresentações no SESC e tal, e são dois grandes orgulhos assim que eu tenho como ator. Maravilhoso. E aí, o nosso ator, para você que está chegando agora, é o nosso ator Rômulo Rodrigues, mas que também é dramaturgo, ele também é autor. E autor de um grande sucesso que eu acredito que você conhece muito bem, chamado Musical Favela, que rendeu a ele o prêmio Fita, tá? Categoria especial, troféu Ítalo Rossi, o reconhecimento popular também, prêmio de reconhecimento popular. E não bastasse o Favela 1, chegou o Favela 2. E ele sempre trazendo e inovando no elenco. O texto é incrível. Coreografia de Sueli Guerra, que vai estar comigo na próxima, sem ser essa sexta outra, na live do Bonfim. Enfim, Grande no elenco parceira. de Favela nós temos Vilma Mello, Marcelo Batista, Leandro Santana, Carla Cristina Cardoso, Cridemar Aquino, Gabriel Chadam. É muita gente boa nesse elenco. Primeira coisa, quando surgiu Favela na cabeça do nosso autor? Primeiro surgiu na cabeça do nosso diretor, do Márcio Vieira, Sim, porque foi um texto que eu fiz a convite do Márcio, que eu escrevi a convite do Márcio. sim. Ele dava aula na Cidade de Deus, num projeto lá na Cidade de Deus, Uhum, e surgiu a ideia de fazer um espetáculo que falasse sobre favela. uhum. E aí o Márcio me procurou e falou assim, olha, eu conversei com algumas pessoas lá da comunidade, pessoas que fazem curso e tal, e a ideia é não falar de favela apenas da parte ruim, sabe? Sim. Da violência, do Uhum. tráfico e Da tal. exploração do Mostrar, caos, né? sim, na verdade é falar da favela falando de coisas comuns do dia a dia, porque o dia a dia na favela não é só violência. As pessoas trabalham, as pessoas namoram, as pessoas têm conflitos familiares. Não, a vida das pessoas não é só aquela violência que a gente vê direto na TV. E aí foi com isso na cabeça que eu comecei a escrever o Favela 1. E foi um processo, foi um processo complicado, assim, porque para eu me desapegar do texto foi complicado. O Márcio quase me matou. Eu ofereço até o texto no final, eu sempre faço eu ofereço o texto a alguém e tal, faço uma dedicação a alguém. E eu dedico o texto do Favela 1 ao Márcio, que não desistiu de mim, sabe? Porque teve uma Maravilha. hora que eu falei, que ele começou a me cobrar, eu falei assim, Márcio, se você quiser, chama outra pessoa para dirigir, porque eu não vou conseguir te entregar isso agora, não vou conseguir. E aí foi muito louco, assim, porque o meu trabalho como autor, quando eu pego um tema para escrever, eu, eu começo a observar tudo em minha volta e tudo me lembra aquele tema. É uma coisa bem incrível, sabe? Que aí começam a aparecer coisas na TV relacionadas àquele tema e eu fico sem saber se as coisas começam a acontecer e são coincidências ou se eu que começo a observar mais aquele tema, sabe? Então aí as coisas vão, aí
eu falo assim, não, aquilo dali que eu acho que eu quero colocar alguma coisa tipo aquilo ali na minha peça. Aí uma pessoa fala alguma coisa que já me remete a outra que eu já quero colocar, entendeu? Então eu vou fazendo toda a história, todo o roteiro na minha cabeça até colocar no papel. E aí quando é para colocar no papel, em uma semana, duas já está pronto, entendeu? Mas Nossa. eu tenho um período de gestação, sabe, muito grande da história. E as pessoas não entendem muito, sabe? Agora me fala uma coisa: existiu um laboratório para escrever Favela? Porque os detalhes, a riqueza do texto é muito grande. Você frequentou ou você ouviu moradores de comunidades, ou você conhece alguém que mora em comunidade, falou, vou aí tomar um café contigo e quero dar um giro. Como que funcionou essa descoberta de coisas muito peculiares dentro do mundo da favela? E você trouxe tudo isso para o seu texto. Não teve uma coisa muito focada no texto favela. Foi uma coisa muito da vida, sabe? Assim, de Sim. experiências que eu já tinha feito espetáculos em favela, já tinha participado de Uhum. projetos em favela. é, já tinha vi filmes de favela, já sempre me chamou muito a atenção o que acontecia em favela. Sim. O meu grande desafio foi não colocar essas coisas de Só as violência que mazelas, eles não têm. falar só as Sim. mazelas. E aí uma coisa que eu sempre falo, que as histórias que tem no favela, se você for perceber, pode acontecer em tudo quanto é lugar. Pode Sim. acontecer ali na Zona Sul, num Em qualquer prédio da beira. condomínio de luxo. Porque o que eu falo, o que a gente fala no favela, são histórias humanas, histórias de relacionamento, sabe? Não só de violência que acontece na favela. E aí, para tornar tudo muito real, a gente conta muito com os atores, Que sabe? são Os ótimos. atores, sim, Todos. porque tem os textos, o texto tá ali, a história tá ali, e os atores conseguem trazer uma realidade para cada personagem, entendeu? Sim, Então, aí sim. mesmo se eu colocasse uma coisa que nunca acontecesse, iria acontecer numa favela, ali no espetáculo, as pessoas vão sair dali acreditando que aquilo pode acontecer na favela, porque os atores Maravilhoso. fazem com uma verdade muito grande. E é tão grande a verdade deles que muita gente sai achando que é um grupo só de pessoas que moram na favela, sabe? Que não são Sim. personagens. Muitas vezes já me perguntaram isso. Eles são personagens Foi ou alguma obra são. social que você fez e trouxe? É muito louco isso. As pessoas acreditam mesmo, sabe? Sim. Porque ali a gente tem pessoas de todos os bairros, de todas as. Uhum. De dentro do Rio, de fora do Rio, da Zona Sul, da Zona Norte, da Zona Oeste, Sim. moradores de favela, moradores de prédios, de condomínios na Zona Sul, sabe? Não Sim. tem. É muito eclético o nosso elenco. E é bacana que é um elenco muito grande e que a gente teve uma rotatividade muito grande, assim. Eu percebi, Então, porque eu já assisti Favela em diversos momentos, em diversos teatros. Do Sina, Teatro Bangu, no Shopping da Gávea, em tudo que é lugar. Até mesmo porque esse espetáculo rodou muito. Senão que ele é muito sim, bom. Se tem convite é porque é muito bom. Então ele rodou muito e realmente eu senti que um ou outro, eu acho que talvez alguém está indo para a TV e aí não conseguia coincidir o horário, né? E tem isso, né? Às vezes uma atriz fica grávida e tudo mais. Mas de todos são ótimos. Eu são. lembro de um personagem, não estou falando dele porque eu pesquisei sua vida, não, que é o Osmar, porque eu decorei o nome até hoje, tá? Sim. Que é engraçadíssimo. E tem a esposa do Osmar, que aí me perdoe, eu não lembro o nome da esposa e não lembro o A nome da Meire, a atriz. Meire, a Isso, Meire. a Meire. E ela grita com o Osmar, ela faz do Osmar o que ela bem entende. Depois ela aparece grávida, é divertidíssimo. Sim, sim. Aquela atriz é maravilhosa, A maravilhosa. Meire no Favela 1, quem fazia era a Carla Cristina Cardoso. Sim. E no Favela 2, quem está fazendo é a Paula Pardon, que são duas atrizes fantásticas, assim. Ótimas, Fantásticas, ótimas. Inclusive a fantásticas. Carla, acho que estava agora no elenco da novela das sete, né? Eu lembro dela. Isso, um bom sucesso, bom Isso. sucesso. Quando eu a Ela, vi, eu falei, eu conheço de algum lugar. Eu falei, do musical Favela, eu lembro. sim.
E esse é ótimo. E a atriz também que faz a vizinha fofoqueira, que no final ela ganha a festa dela, né? Que é Sim, a festa incrível de 100 também. anos. A Dona Jurema é o meu Maravilhosa. xodó. O meu xodó do Favela é a Dona Jurema do Muito Favela. boa, muito boa. E, e é um Diga. personagem que no Favela 2 ele ganha uma importância muito grande, assim, sabe? Sim, E aí vai muito daquela viagem que eu disse do autor de brincar um pouco de Deus, sabe? sim. Porque eu comecei a escrever o Favela 2. A história do Favela 2, assim, a gente trabalhou muito com Favela 1. Ficamos 5, 6 anos em cartaz. Aí chegou uma hora que a gente já estava fazendo a segunda temporada no João Caetano e era um sucesso o espetáculo, e o grupo é muito unido, sabe? É uma família, e eu falei assim, caramba, eu não posso, daqui a pouco eu não vou ter mais o que fazer com Favela, sabe? Vou ter que parar, a gente vai ter que parar. Aí eu falei assim, poxa, eu podia fazer a continuação, né? Porque aí a gente já tem um cenário, já tem um elenco, já faço a continuação da história e a gente fica mais uns 7 anos com todo mundo juntos. Até pensar. Agora já todo mundo fica perguntando, cadê o Favela 3? Cadê o Favela 3? Vai Favela ter? Vamos 3 ver. pós-pandemia. É verdade, é Ah, verdade. E aí, o Favela 2 veio com isso. Tinha muita coisa que eu queria falar ainda sobre favela e não sim. estava no Favela 1. Uhum. E aí eu comecei a escrever o Favela 2, com a certeza, assim, de que eu ia matar um dos personagens. Um dos personagens ia morrer na história para falar um pouco do que está acontecendo nas favelas, dos moradores morrendo é, de bala perdida e pessoas que não têm nada a ver com tráfico, que estão ali no meio e morrem, sabe? Isso acontece muito. Sem dúvida. E, e aí eu comecei a escrever sem saber quem eu ia matar. E, e aí foi uma viagem muito louca, assim, quando eu decidi o personagem que eu ia matar e a hora que as pessoas do elenco descobriram quem era o personagem que ia morrer, é uma viagem muito louca, assim. O teatro é muito encantador, sabe, assim. Sem dúvida. Sem E o dúvida. Favela mostra muito isso, porque a gente está muito tempo ligado com aqueles personagens. Sim. Então aqueles personagens já têm meio vida, sabe, assim, eles já A falam gente por cria si uma próprios. certa afetividade com os Sim, personagens, né? e foi muito bacana ter essa oportunidade de fazer uma continuação, sabe, do espetáculo, das histórias, porque a gente vê que os personagens eles têm vida mesmo, sabe? Que os atores já pegaram um texto, já estava com o personagem, já era o personagem. E se todo mundo fala, coloca filme, faz série, se a gente fizer uma série, se a gente fizer um filme, os atores já vão saber como o Tudo, personagem fala para mim. comportamento, gíria, Sim, fala, tudo. E vou te é, falar, a Rômulo, maneira de falar, o ritmo, tudo. e Ele já sabe o tem que eu vida, os acho personagens. engraçado? Eu acho engraçado o seguinte, porque eu trabalho em uma área, eu também sou professor, que é uma área de comunidade. E quando eu assisti o Favela pela primeira vez, eu vi toda aquela realidade, mesmo eu não morando em uma área de comunidade, mas eu encontrei tudo aquilo, as gírias dos meus alunos, o comportamento dos pais, o ritual de entrada, desde quando você entra, é idêntico, idêntico. E eu não sei se você lembra, vocês fizeram uma apresentação no Teatro do Maracanã e Sim, da você UERJ. da Sim. UERJ, isso ali na UERJ, é verdade. E você convidou, não sei se era uma estreia ou enfim, não era só para poder fazer ajustes em luz e tudo mais. E eu levei um grupo de alunos, todos Lembro dessa disso. comunidade em que eu trabalho. E a maior parte, 90%, nunca tinha ido ao teatro. E começou o namoro na entrada, porque quando tocava o sinal, eles falaram assim para mim, professor, é igual escola, né? Toca sinal, né? Aí eu expliquei a questão do sinal para eles e eles ficaram super curiosos para ver o tema, favela. Todos eles, eu tive que ficar controlando o tempo todo, porque cada personagem que entrava, eles falavam: ah lá você, olha a sua mãe, olha o seu pai. Eles se encontraram nos personagens e aquela história rendeu até o término do ano.
e eles falaram que foi o melhor espetáculo. A maior parte nunca tinha assistido nada, eles se encontraram no seu texto. E eles encontraram Bacana. todas aquelas problemáticas e risos. Eu lembro que tem os evangélicos no texto, né? E eles indicavam quem eram os evangélicos com a Bíblia. Eles indicavam a devoção a São Jorge. Tudo eles encontraram. Então, você escreveu um texto extremamente vivo, real, um texto completamente, genuinamente brasileiro, e encontrou um público. E eu acredito que isso deva ter acontecido com tantos outros moradores ou espectadores do Favela. Realmente é muito bom. Essa é uma coisa muito legal desse projeto Favela, é que as pessoas assistem mais de uma vez. Sim. E sempre vão levando pessoas e muitas que nunca foram ao teatro, sabe? Sim. Isso é muito legal, que a gente trabalha com uma formação de público, porque as pessoas vão, assim, uma pessoa que está acostumada a ir ao teatro vai, aí já começa a comentar com um amigo da escola, com um familiar tal, e já volta com essas pessoas que nunca tinham ido ao teatro, que aí chamam outras, isso já aconteceu muito. Assim, a gente tem uma galera muito grande que nunca tinha ido ao teatro e assistiu Favela pela primeira vez, tendo o primeiro contato com o teatro e saindo gostando, sabe? Porque é muito bacana, assim, porque a gente acaba criando um público. Porque se você vai num... O teatro tem uma coisa muito particular, assim, de... muita gente fala assim, não gosto de teatro. Aí eu pergunto, por que você não gosta de teatro? Aí a pessoa, eu assisti uma peça e não gostei. Mas você assistiu uma peça e não gostou. Tem milhões de peças É que verdade. uma você... E as De pessoas não têm vários isso gêneros. as pessoas não têm isso com filme, né? Porque a pessoa fala assim, não gosto de filme. Por que você não gosta? Porque assisti um filme e não gostei? Não, né? Mas teatro as pessoas têm muito isso, de achar que assistiu uma peça e não gostou, não vai gostar de mais nenhuma. Então, eu fico muito feliz do Favela que as pessoas, muita gente assistiu pela primeira vez, foi ao teatro pela primeira vez e assistiu Favela e saiu gostando e falando bem, falando, pô, o teatro é legal. Sabe, eu já escutei muito isso. Eu achava que teatro já era chato, mas o teatro é legal, Ou tem sabe? Eu aquilo, vou eu só voltar. assisto se for comédia. Sim, sim. E é bom que Favela tem tudo, né? Tem A gente veio tudo. dar uma enganada, assim, que é comédia, comédia, comédia. Chega uma hora que vem um soco na barriga, Tem uma lição que... de vida, né? Uma Sim, reflexão. Agora, me é tira uma isso. outra dúvida. Quando você começou a escrever Favela, em algum momento você pensou que você iria sofrer algum tipo de preconceito? Você ficou com medo do que você iria falar e tratar, de as pessoas acharem que você estava sendo, digamos, oportunista ou que você não tinha poder de fala? Algum momento você pensou assim, quando eu vou colocar o evangélico e vou colocar o devoto de São Jorge, eu posso sofrer algum tipo de retaliação por estar explorando essa realidade? Isso passou na sua cabeça? Cara, assim, o Favela é um espetáculo muito verdadeiro, sabe? Sim. Então, qualquer questão que veio, sabe, e que viesse, assim, a gente tem a verdade ali, sabe? Vão falar assim, mas não tem evangélico na favela. Mentira, tem. Mas não tem macumbeiro na favela. Mentira, tem, sabe? Não tem gente gente fofoqueira na favela? Tem. É aquilo que você disse, né? Que as pessoas saem, já sabem, aquela é igual a minha mãe, é igual a minha tia, é igual a não sei. Então, a favela é muito verdadeiro. Sim. E tem muito bacana no Favela 2 que eu escrevi o Favela 1 e no Favela 1 eu pegava muito no pé dos evangélicos. Sim. Assim, tem o pastor, tal, que era mais da parte vilã da história, né? Dos vilões da história. E aí no Favela 2 eu falei assim, eu pensei e falei, cara, por que não vou pegar tanto no pé dos evangélicos? Porque a gente tem muito, porque a gente que não é evangélico acaba tendo muito preconceito com quem é evangélico e colocando tudo dentro do mesmo saco, sabe? Sim. E aí no Favela 2 eu falei assim, não, eu vou mostrar um evangélico que não o estereótipo de evangélico que a gente não gosta, sabe? Que é a pastora Elisa. E que é uma história linda, tem cenas lindas do louvor,
do traficante que acaba conhecendo, virando evangélico, conhecendo a igreja e tal. E foi uma questão. Aí eu fiquei com medo, sabe? De falar assim: caramba, que eu vou falar, vou dar tanto espaço para o evangélico. Mas eu pensei: não, eu posso falar, ali tem espaço para isso, sabe? Tem espaço para o seu Eusébio, que é do Candomblé, e tem espaço para a igreja, que também faz coisas boas, não é só o lado negativo que a gente tem que mostrar. E é isso, assim, acho que o teatro é isso, está lá para discutir, entendeu? As pessoas Sim, vão, sim, exato. assistem e sai com a opinião que tiver, sabe? Assim, sai achando que a gente falou alguma coisa certa, achando que falou uma coisa errada. Mas é bacana, assim, que é aquilo que eu disse, é tão verdadeiro que as pessoas saem gostando, sabe? Verdade. Gostando, acreditando naquela pastora sincera, sabe? Que não tá ali só para pegar o dízimo e tal. As E pessoas a saem prova acreditando disso é que naquela pessoa. que é um grande sucesso. Se não fosse tanto sucesso assim, não teria o 2 e a galera não estaria pedindo o 3. O 3. E temos perguntinha aí. Tem vídeo da peça completa para assistir? Pergunta do nosso companheiro, não estou conseguindo enxergar o nome. Está perguntando: tem vídeo da peça completa para assistir? Eu encontrei na internet trechos. Vídeo completo, Tem não. trechos, tem trechos. O vídeo completo a gente não tem liberado no YouTube, não. Beleza, mas Só siga o nosso trechos. Rômulo aí, porque quando essa pandemia louca passar, favela É porque o Favela, obrigatoriamente. ele tá sempre em cartaz, né? Sim, É a coisa que eu mais exatamente. escuto é quando o Favela volta. E a gente ia estar em cartaz. Quando começou a pandemia, a gente estava preparando uma nova temporada do Favela, que ia estrear no Teatro Carlos Gomes, Oh, em maravilha. março e abril. E aí parou tudo. Nossa. Aí agora vamos ver. Então acho que saindo da pandemia, a gente acaba voltando e é legal assistir ao vivo, né? E eu vou Teatro estar ao lá vivo. pela quinta, sexta, sétima vez, oitava vez, nona vez. Legal, leva os seus alunos, leva os seus Vambora, e alunos. vambora levar uma caravana. Deixa eu te falar, quando você escreve, você se inspira em alguém, você tá andando na rua, tu vê o jeito daquela mulher falando, tu fala: opa, o nome dela é Elisete, ela vai ser. Tu tem isso como autor? Eu tenho, não, assim, não é específico para um trabalho. Sim. Na vida, sabe? Eu sou muito observador. Então, eu estou falando contigo aqui, estou fazendo essa live. Aí aconteceu alguma coisa aí, já ficou na minha cabeça e algum dia você nem vai saber, mas E você me você vira um inspirou uma cena. personagem. Muito. Algumas pessoas mais próximas eu falo assim, olha, aquele personagem ali é inspirado em você. Mas muita gente tem Eu? personagens inspirados e não tem nem ideia, sabe? De falas. Tem muitas piadas que me vêm assim na vida e eu acabo colocando num texto. E muitas vezes se me perguntarem de onde você tirou isso, eu não sei dizer. Só sei que estava na minha cabeça em algum momento, aconteceu ou alguma coisa me inspirou para virar teatro, entendeu? Maravilha, isso é o nosso autor e ator e produtor, o querido Rômulo Rodrigues. E vamos sair de um sucesso e falar de outro grande sucesso que eu também assisti. Andança, Bete Carvalho, o musical, homenageando a nossa saudosa Bete Carvalho, com direção do incrível Ernesto Piccolo, que também já passou na live do Bonfim. Bem, vamos lá. De onde surgiu a homenagem a essa grande representação do samba, que é a nossa eterna Bete Carvalho? Eu fazia a produção de um espetáculo da Maria Helena Kinner, que falava sobre o Zequete, que é um outro grande nome, né, da nossa música. E aí, nesse espetáculo, em um outro musical que eu produzia também, que era o que eu trabalhava na produção, mas não fiz o texto, eu só trabalhava na produção. Uma coisa que me chamou a atenção era que se falava muito de pessoas que já tinham morrido e pessoas que tinham a mesma importância da Beth e e aí eu fiquei me questionando por que a gente ali, as pessoas só falam das pessoas mortas e não falam da Beth Carvalho que está viva, que fazia tanto sucesso
quanto a Clara Nunes, sabe? Na época, tem um mesmo peso, assim, de Clara Nunes, Elis Regina, ela estava naquela época, sabe? Ela é uma figura importante daquela época. E não era retratada em musical porque ainda estava viva, na verdade. E isso foi mais ou menos em 2013, por aí, e era uma época que realmente os musicais só falavam de pessoas que já tinham morrido. Aí, depois que o Andança, na época que o Andança estava estreando, começou a surgir homenagens a figuras, grandes nomes ainda vivos, sabe? Mas o que me levou a querer falar da Beth foi isso, porque eu sabia que ela tinha a importância daquelas pessoas, uma importância imensa dentro do gênero, né, do samba, e não era retratada no musical. E aí eu falei com a minha grande parceira, que era a Ana Bertins, que era minha sócia e tal. Aí falei, vamos falar sobre a Beth? E ela sempre topava as minhas loucuras. Falou, vamos sim. E eu vou escrever e tal. E aí começamos a correr atrás do contato da Beth para pedir autorização. E aí o Marcelo Reis, que é diretor da Martins Pena, da Escola de Teatro, disse que conhecia algumas pessoas que tinham contato com ela tal, e conseguiu um celular, que era o contato dela. Só que eu não achei que fosse o celular dela. Mas aí eu liguei para falar. Aí na hora que ela atendeu, a voz dela não tinha como não reconhecer, né? Aí eu quase morri, respirei fundo e comecei a contar a minha ideia, que Aí queria veio falar a dela. hora, né? A internet, E vambora. comecei. Aí falei a ideia, ela amou a ideia logo na hora, assim, sabe? Ela foi muito generosa durante todo o processo, assim. Aí isso ela estava no hospital, porque foi no período que ela estava internada, ficou quase um ano internada com o problema da coluna dela. E todo o nosso primeiro contato foi eu falando com ela no hospital, depois marcamos uma reunião, eu fui no hospital falar com ela para fechar tudo. E aí depois começou a pré-produção, de conseguir patrocínio e tal, de colocar edital. Aí conseguimos um patrocínio, entramos no edital dos Correios, e aí começou o processo todo de escrever o texto, de produção real, assim. Aí eu brinco que foi um namoro com a Beth durante uns 6 meses, porque eu ia direto na casa dela, a gente ficava E conversando ela a participou tarde ponta a inteira. ponta, ela ficou te dando dica, fala sobre isso, ela ficou participando. Sim, sim. Na verdade, assim, a nossa conversa era, eu ia para a casa dela com um tema. Hoje a gente vai falar sobre a sua infância. E ela ia falando, eu já tinha pesquisado muita coisa sobre ela na internet, Sim. e ia meio que instigando para ela e me dizendo coisas tal. E aí a gente foi por vários pontos, vários temas, todas as tardes. Eu e a Ana também ia para ter uma outra pessoa conversando com ela, sabe? Eu gravando tudo. E aí ia acontecendo aquelas coisas que eu olhava, ela me falava, eu falava, isso dá teatro, sabe? Isso é Uhum. teatro. Isso é teatro, porque tem muita coisa. Porque um dos grandes desesperos era como que eu vou colocar 50 anos de carreira e quase 70 anos de vida dentro de duas horas e meia, sabe? É E verdade. aí, uma das coisas que eu coloquei na minha cabeça é o que eu ia pesquisar ali, o que era teatro, o que era teatral, sabe? Sim. E a vida dela tem muita coisa que é muito teatral, sabe? Muitas coisas que se casam, muitos momentos lindos, poéticos, e foram esses momentos que eu fui colocando no texto. E eu E lembro de vários atores incríveis, inclusive as meninas que fazem a Beth Carvalho. são Vocês maravilhosas, né? encontraram praticamente a cópia da Beth Carvalho, né? São Porque maravilhosas. elas são maravilhosas, o comportamento, tudo, a forma. Obviamente que é um trabalho muito bem feito, mas você vai imaginando, imaginando, e você realmente vê a Beth E Carvalho. era uma responsabilidade muito grande delas, né? Sim. Porque imagina você interpretar uma figura como a Beth Carvalho, viva, né? Por um lado, é muito. Elas tinham a personagem que elas foram lá conversar com a Beth. A Beth sempre foi muito presente. A Eduarda Fadini, que faz a Beth no período mais velho, virou grande amiga, viraram amigas pessoais mesmo, assim. Sim. E imagina, né? Você interpretar na estreia, que foi muito lindo, assim, a Beth lá, vendo a história Eu dela. imagino, eu imagino. Para mim, que era autor, foi um momento Sim. assim
fantástico, imagina para as atrizes, né? Sem dúvida. Interpretando ela, olhando para ela ali. E a Sim. gente teve vários momentos lindos, assim, porque a gente fez antes de estrear o espetáculo, a gente fez no Play da Beth, foi todo mundo para lá, para lá. Fizemos lá Nossa. no salão de festas para a Beth assistir, que ela não podia sair de casa. A Sim. gente levou isso até o espetáculo até ela. E ela Que participou de maravilha. todos os detalhes, assim. Quando eu fechei e terminei o texto, a gente mandou para ela ler, aprovar, Sim. e ela aprovou tudo. Era muito bacana porque ela falava assim: só nessa parte o meu pai falaria dessa forma, meu pai e minha mãe usaria essa gíria, sabe? É. A Luana falaria assim, sabe? Foi um espetáculo muito. Foi um processo muito diferente por Muito ter rico a de pessoa, detalhes também, né, Rômulo? sim, E por você ter a pessoa homenagear alguém em homenageada ali. vida é muito, acho Sim, que é muito fantástico, especial. fantástico. E, inclusive, eu acho que nesse país, um artista, duas formas de homenagear um artista que é de uma maneira muito esplendorosa, é com uma peça teatral ou com um musical, eu acho isso incrível, ou como enredo de escola de samba. E a Beth Carvalho Sim, também foi enredo de escola de também. samba na mesma época, tá? Então ela realmente ela foi representada muito bem, tanto no teatro por um musical incrível, um musical maravilhoso, muito bem elaborado, seja pelo texto, seja pela direção, ou seja pela atuação. E também por a Alegria da Zona Sul, que levou o enredo dela brilhantemente e foi muito bacana. Realmente é um musical que estava em cartaz até há pouco tempo. Vocês voltaram para o Sim. Rio, né? E outra coisa que a pandemia atrapalhou, porque a gente Uhum. estava fechando a estreia dele para São Paulo, uma Hum, parceria com a Fato Produções, do Jô sim, Santana, lá em São Paulo, e sim. estava tudo certo para acontecer agora no primeiro semestre, a gente fazer uma temporada lá em São Paulo, do Andança. E aí veio a pandemia, ficou tudo para depois, né? Agora, Então mas vai aí ficar para é um depois, espetáculo que está vivo e sem que dúvida. passando isso tudo vai voltar, volta em cartaz. Merece Volta em cartaz. voltar não só o Bete Carvalho musical, mas também o Favela. E, por gentileza, aproveite esses dias de isolamento social e começa a escrever o Favela 3, que eu já fiquei curioso. Se você quiser, eu te dou algumas dicas. Olha, eu amo, é um espetáculo incrível, Favela. Você não cansa de assistir. Se você está aqui e não assistiu ainda, por favor, siga o Favela Musical no Instagram. Fica de olho que assim que tudo passar e voltar ao normal, você merece, você precisa assistir esse espetáculo. Olha só, tem alguém que botou uma perguntinha aqui, eu não posso deixar passar, que é, deixa eu dar uma lida, que é, você tem algum projeto novo, exatamente que eu já tinha pensado aqui, depois do Favela, depois do Bete Carvalho, o que o nosso Rômulo Rodrigues está aprontando nessa quarentena que nunca acaba e vai trazer de novo aí pra gente, talvez final de 2020, início de 2021 e por aí vai. Tem alguma coisa nova na cabeça? Olha, tem muitos projetos. Eu estou aproveitando a quarentena para para fazer projeto, colocar nas leis de incentivo. Eu falo muito para os meus amigos isso. Façam seus projetos, coloquem na Lei Rouanet, na lei do ISS, na lei do ICMS, porque eu acredito que vão começar a aparecer muitas oportunidades agora, Sim, sabe? sim. Nesse segundo semestre, para ajudar a cultura a começar a andar novamente. A Lei Aldir Blanc vem aí com vários editais, né? Se Deus quiser, se tudo der certo, e a gente tem que estar com ideias, com projetos já encaminhados para sair aproveitando as oportunidades. Tem um projeto que eu quero muito fazer, que aí envolve que não é só o espetáculo. O espetáculo seria o resultado, que é um projeto que eu chamo de Mistura Gente, que é um projeto que vão ser várias oficinas de várias áreas culturais, teatro, música, dança e tudo que eu quero que resulte num grande espetáculo. Misturando pessoas de todas as áreas, sabe? De todos os lugares, ricos, pobres, todas as raças, sabe? É uma ideia que está me puxando, assim, sabe? Sabe quando tem aquilo que, você quer fazer o quê? O que você quer que aconteça agora? Eu queria que acontecesse isso. E é o que eu vou correr muito atrás de fazer. Já conversei com o Márcio Vieira, que Sim. é o meu grande parceiro também nas aventuras de teatro,
e é um dos grandes projetos que eu quero fazer. Já tenho o texto que eu quero montar com muitas crianças. É um trabalho que vai ser muito bacana, assim. Espero conseguir espaço, apoio, e mesmo se não conseguir patrocínio, a gente vai fazer, porque o Favela a gente fez sem patrocínio. Favela com 21 atores, Olha, 5 músicos, e estamos aí há 8 anos em cartaz. Então, 8 anos bombando, com salas lotadas e ingressos esgotados. É sucesso e ponto final. Vamos falar agora de uma parte que eu separei para você, que eu selecionei 10 autores de peças teatrais brasileiros, tá? Alguns já não estão mais conosco, outros estão aí bombando, e eu quero que você fale, na visão do Rômulo Rodrigues, a importância desse autor para o cenário artístico, para o teatro ou até mesmo para a TV. Beleza? beleza. Vamos lá. Começando por Plínio Marcos. Plínio Marcos, eu sou apaixonado pela obra dele, né? Já montei o Quando as Máquinas Param, e eu acho que é um autor que é muito moderno, sabe? Porque as coisas que ele fala são atuais sempre, as coisas são muito atuais. Aquilo que eu disse do Quando as Máquinas Param, ele fala do desemprego, da falta do básico para as pessoas, sabe? E ele trabalha muito nesse submundo, e o espetáculo dele sempre quando é montado é atual e fala de temas atuais, e acho que ele vai ser eterno. Sou apaixonado pelo Plínio. Vamos agora de Nelson Rodrigues. É outro que é muito atual. Não é, a história aqui da Flor de Lis, que está acontecendo agora, que é muito Nelson Rodrigues, né? É muito. O Nelson, ele fala de coisas muito proibidas, que ele toca assim, coisas que intocáveis, sabe? A família, a relação de mãe e filho, sabe? O, colocar sexo dentro disso, dentro dessas coisas, Sim. dessas instituições, sabe? Assim, Uma leitura de muito. tudo que a gente está vivendo, né? E é outro muito moderno, porque por mais antigo que seja o texto, as pessoas ainda se chocam, né? Porque são coisas que mexem muito com tudo que a gente tem como sagrado, né? Ele vai lá e dá um tapa de, ó, não é assim, tem coisas escondidas, né? São coisas que acontecem que escondidas e que são tabus até hoje. Então o Nelson é fantástico, fantástico. A minha formatura da Martins Pena Sim. foi com um espetáculo do Nelson Rodrigues, Viúva Porém Honesta, que é uma comédia, assim, uma das únicas comédias dele maravilhosa, assim. Vamos grande agora experiência. de Ariano Suassuna. O Ariano, eu já tive a experiência de montar um texto dele, o Alto da Compadecida, antes de fazer a Martins Pena. Assim, ele retrata toda uma região, né? Assim, ele fala de coisas também muito, muito sérias, mas colocando dentro daquela região dele, dentro da comédia, e outro gênio. É outro gênio. Outro gênio, gênio, gênio. Maravilhoso. E vamos agora de Maria Clara Machado. A Maria Clara Machado eu tive muito contato com a obra da Maria Clara, porque eu fiz parte do Centro de Estudo e Pesquisa do Teatro Infantil, logo na fundação dele, eu fui um dos fundadores do CPTIM, e a gente criou o Prêmio Zilka Salaberry de Teatro Infantil. E a Maria Clara era sempre muito, muito aclamada dentro do CPTIM, sabe? Por mais que ela já tivesse falecido, a gente fez até, na época, uma coisa muito diferente, que a gente colocou ela sendo indicada ao prêmio de texto, que na época foi uma loucura, mas vocês estão indicando uma pessoa que já faleceu ao texto, mas o Carlos Augusto Nazaré, que é um outro grande nome do teatro infantil, fez questão de fazer essa homenagem. E ela foi sempre muito homenageada, é um grande nome
do teatro infantil, com textos fantásticos também, que a qualquer momento que se montar é um texto moderno, é, um, é uma fada, assim, sabe? Quando eu penso na Maria Clara, eu penso muito tipo uma fada do teatro, porque sempre quando eu comecei a fazer teatro, o tablado era Sim. muito falado, né? Eu comecei em 92, 93, e era o meu sonho era fazer o tablado. Eu cheguei até a fase, não conhecia Maria Clara. Acho que na época que eu fiz o tablado, ela já tinha falecido, acho que ela faleceu em 98, 99. Entrar no tablado foi lindo, assim, é um Uma lugar muito realização. mágico pelas histórias que contam, sabe? Que É uma linda. maravilha. E vamos agora de Flávio Marinho. Flávio Marinho eu conheço pouco da obra dele. Sim. Conheço pouco. Tá. Não sabia falar. Vamos agora de Márcio Azevedo. Também é outro, me conta. Eu não... Márcio Azevedo, Fala um eu pouco. fiz uma live com ele. Ele fez agora o Eu Sempre Soube com a Rosane Goffman. E Sim, sim. ficou no Laura Eu fiquei Alvim sabendo. também, né? Ele é autor de Sempre Soube, eles tiveram várias indicações e é um texto super atual. Tem outras peças dele, né? Mas essa é que está mais rodando agora. Eu escutei falar muito bem desse espetáculo, as pessoas saíram muito emocionadas que retratavam Sim. a relação de mãe com um filho Mães de homossexual, né? LGBTQI+, né? Sim, sim. E a Rosane também bombou, foi um espetáculo que bombou. Mas Sim. vamos agora de Ivan Fernandes. Também não conheço. Tá, vamos lá. Ivan Fernandes, ele fez o Julgamento de Sócrates. Ele adaptou o Julgamento de Sócrates, que foi com Tonico Pereira, que é incrível também, bem bacana, né? Entre outras obras. Mas eu fui mesclando diversos autores bem loucos, assim, né? Bem separados. Sim, vai falando que se eu conhecer, eu falo. E também, muitas vezes a gente não conhece porque é o autor, autores atuais, assim. Sim. Você assiste, tem vezes que você assiste e Sim. você não guarda o nome do autor. Acontece muito isso comigo, né? Claro, As pessoas claro. falam, foi você? Você é o Rômulo do Favela? As pessoas já trabalharam comigo. Você que escreveu o Dança? Falou o nome? As pessoas me conhecem e não sabem que fui eu que escrevi. Né? É verdade. Por isso, você cuidado na hora de você falar mal de alguém. Vai que é a pessoa que está ao seu lado. Mas vamos lá, porque esse tem história. Jô Soares. Jô Soares. Cara, ele é um grande nome da cultura, né? Sim. Assim, ele é uma figura muito representativa no teatro, como ator, como diretor. Autor, eu acho que ele fez algumas adaptações, né? O que ele fez como... Adaptações, e tem uma que estava rodando agora, o livro Vivo, que ele falava muito sobre a carreira dele mesclada às situações, né? Mas aí veio a pandemia e parou. Mas eu assisti uma também chamada Troilo e Crécida, que ficou lá em São Paulo, não veio para o Rio, que ele adaptou e dirigiu, que tinha um elenco maravilhoso. Inclusive, né, a minha diva master, Adriane Galisteu, estava no elenco também. Estava no elenco? Entre outros, né? E realmente ele tem muitas peças que não vêm muito para o Rio, tá? As peças do jogo praticamente ficam só no circuito de São Paulo, né? Que também eu acredito que isso é uma problemática, né? Muitas peças de São Paulo não vêm para o Rio e muitas vezes as do Rio não conseguem ir para São Paulo. Não conseguem ir para São Paulo. É um caos. E tem uma coisa que acontece muito lá em São Paulo, que as pessoas acham que, na verdade, é uma realidade, né? O Rio de Janeiro, o público não é igual ao de São Paulo. Uhum. O público é bem menor. Então, tem muitas peças que acham que não vale a pena vir para o Rio, porque não vai valer o custo. Porque, infelizmente, aqui no Rio, a gente é uma luta, né? Para a gente conseguir levar o público ao teatro, tal, é uma luta. Muito, e eu já percebi um pouco realmente essa questão de diferenças de público, Rômulo, porque aqui no Rio, óbvio, você deve saber melhor do que eu a respeito disso, acontece muito isso. Você está com uma peça? Me arranja 3 ingressos aí. Sim.
Nossa, é o seu trabalho, entendeu? É. É a E uma mesma... coisa que aconteceu aqui no Rio, que foi esse negócio da contrapartida social para grupos. Então, a gente começa grupos que recebem convites, e aí fazem grupos de WhatsApp que todo mundo recebe convite, e aí pessoas que podem pagar, nem que seja R$ 10, R$ 15, não pagam Não porque paga. estão lá no grupo e recebem É. convite, sabe? E isso virou uma coisa muito forte aqui no Rio de Janeiro. Muito. Vários grupos que dão convites e acabaram tirando o Ninguém quer público. mais pagar. As pessoas Ninguém quer acham que mais pagar. realmente é gratuito e, É, e elas não pensam que você precisa pagar, você enquanto produtor, precisa pagar o responsável pela luz, o responsável pelo som, você tem que pagar a pessoa que faz a filipetagem dentro do shopping ou dentro, enfim, na rua. sim. Tudo E isso. isso é uma coisa que é uma regra da Lei Rouanet, da Lei Federal de Incentivo à Cultura, que quando Sim, você tem um patrocínio dela, você tem que fazer uma contrapartida social e 10% do produto, dos seus ingressos, você tem que sim, dar para pessoas que não podem pagar, tal, sim. escolas públicas. Só que Uhum. isso começou a ser usado de uma forma errada, sabe? Porque Sim. assim, não, os espetáculos que têm patrocínio, eu acho justo que deem 10% para escolas, para ONGs e tal. Mas os espetáculos que não têm patrocínio, eles precisam do público, sabe? Uhum. Para sobreviver. E acabou Concordo. que virou uma coisa para todos os espetáculos. Tendo ou não patrocínio, você acaba sendo obrigado a dar ingresso, porque você vai ficar com o seu teatro vazio e você fica aqui naquele conflito, né? Eu fico com o meu teatro vazio ou eu dou metade de ingressos gratuitos para ter público, para ter boca a boca. É um conflito nosso aqui no Rio de E Janeiro. eu não aguento mais essa história de que o teatro é caro. Eu não vou ao teatro porque é caro. Porque É, copo de açaí é R$ 10 e ingresso no sim, CCBB também. Então, por que você dá R$ 10 no açaí, mas você não dá R$ 10 no ingresso do CCBB? sim. É uma mentira isso, né? Virou um boato que as pessoas acreditam, né? Que Sim. teatro é caro. Tem Então, teatro caro sim, e tem tem. teatro Mas também tem barato. teatro de qualidade muito Tem barato. muito teatro muito Sim, barato, sim, assim. sim. Os espetáculos do Centro Cultural Banco do Brasil são super baratos e a grande maioria E eu é já de uma assisti qualidade absurda, vários sabe? incríveis, incríveis. E já paguei ingresso muito caro para assistir com peça que eu falei, era melhor ter ficado em casa. Mas Não, aí, Favela já ficou em cartaz com espetáculo a R$ 10, sabe? O sim, próprio Andança mesmo, a gente já fez temporadas super populares, o Andança é uma super produção e tal, e a gente já fez temporada no João Caetano de R$ 15. é verdade. Então Até no que Dulcina, o aqui são Dulcina 15. também são bem baratos os ingressos no Sim, Dulcina. os espetáculos, geralmente os espetáculos em teatros públicos são baratos, assim, R$ 50, meia 25, meia Sim, 20, que são R$ 20, né? é As verdade. pessoas pagam isso no cinema, mas ficam chorando para pagar no teatro. Não, eu costumo Mas ser. é aquilo, porque se você quiser convite, se você correr atrás, você vai conseguir o convite. É só você conseguir Exatamente. É entrar num sempre um grupo de. contato. Eu preciso, você tem um É. contato de. É isso. Ou E então fez. você entra num grupo desses de WhatsApp e aí o Mas convite, que criaram acaba. grupos mesmo de tipo a Sim. galeras do. Galera, vamos lá porque a gente consegue ingresso 0800. É, é. Gente, enfim, né? Vamos lá, né? Vamos tentar mudar isso depois dessa pandemia, né? Que a gente está reaprendendo. Reaprendemos a lavar a mão, né? A usar álcool, né? Vamos ver se a gente Sim. reaprende a valorizar os profissionais da arte. E fechando essa listinha aqui, vamos falar dela, linda e deusa Elisa Lucinda. Parem de falar mal da rotina. A Elisa, acho que ela é, faz muito parte dessa representabilidade que a gente tanto quer, que a gente tanto busca, né? Que é Sim, uma mulher negra e que conquistou um espaço no meio da poesia, né? sim. Como poetisa, que também é um espaço muito muito reservado, assim. É, é uma linda, é um grande talento, é uma grande figura, sabe? Eu acompanho, ela não conheço pessoalmente, mas é uma mulher que eu admiro demais, assim, como artista, como uma figura de representatividade política, é fantástica.
Maravilha, maravilhosa. E essa aqui foi a nossa listinha. Agora eu vou falar do nosso autor, ator e dramaturgo e produtor, o querido Rômulo Rodrigues. Rômulo, eu sou muito fã do seu trabalho. Opa, obrigado. Eu sou muito fã da sua escrita. Eu acho que você fala exatamente o que o público merece e precisa ouvir. E que os seus trabalhos eles venham cada vez mais forte. Eu torço muito para que você retorne com todos esses espetáculos depois desse período de quarentena. E que você consiga conquistar não só patrocínio ou lei de incentivo, porque você é de verdade. Então, a gente quer realmente um artista de verdade, levando verdade para o público. E que você consiga ampliar ainda mais o seu trabalho, o seu leque de opções, que vai desde o samba da nossa querida Beth Carvalho, a realidade das comunidades do Rio de Janeiro e de tantas outras, e passeando por textos belíssimos como de Plínio Marcos, que você consiga levar isso cada vez mais. Obrigado pelo seu trabalho e obrigado por defender essa bandeira, que é a bandeira da arte. Cara, eu que agradeço o espaço. É muito bacana assim, a gente relembrar um pouco da nossa história, da história do teatro, da história dos nossos amigos, né? Sempre quando eu termino um bate-papo desses, eu saio muito pensativo, sabe? Lembrando do passado e fazendo planos para o futuro, sabe? Assim, é muito importante. Acho que esse espaço das lives é um espaço que ganhou muita força com a pandemia. E eu acho que é um espaço que vai ficar, sabe? Assim, de a gente trocar ideia, de a gente conversar, de a gente bater um papo mesmo, né? É verdade. Se conhecer e se manter em contato mesmo com a pandemia, a gente está junto, né? A gente está criando um papo junto. mesmo com o jogo do Flamengo, né? Com o povo gritando, fazendo maior algazarra os vizinhos e a gente aqui firme e forte, tá aí, né? Isso aí. Ai, maravilha. Rômulo, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite, Obrigado por você. abrir seu coração, abrir seu espaço. Estou na torcida por todos os seus projetos. E que venha a Beth Carvalho novamente, que eu já estou morrendo de saudade. Que venha o Favela 1, 2 e 3, por favor. E que venham os outros projetos e que venham... Tá aí, estou com várias ideias, vários projetos, colocando as leis em tudo quanto é lugar para ver se a gente emplaca alguma coisa. Eu estou também rapidinho. Estou com trabalho de assessoria. Boa, conta pra gente. Agora a live não cai. Eu desde ontem que no Instagram, antigamente era 1 hora. Aí ela caía. Agora não, se eu quiser ficar até meia-noite com você. Não é o caso, você tem muitos textos para escrever. Mas agora não cai. Eu estou fazendo um trabalho bacana de assessoria na elaboração de projetos culturais, sim, que é, assim, eu sempre produzi as minhas coisas, né, os meus projetos. E os amigos sempre me procuravam muito, me procuram. Sempre quando tem alguma dúvida sobre projeto, sobre como coloca em edital, como faz não sei o quê, eu sempre procuro ajudar. E no final do ano passado eu comecei a oferecer esse trabalho para pessoas do Brasil inteiro, assim. Então, é um trabalho que eu estou gostando muito de fazer, que eu estou conhecendo pessoas do Brasil inteiro, colocando em leis de incentivo do Rio, de outros estados, a lei federal, colocando em editais outros projetos. Então, é um trabalho que, se alguém quiser, é só me chamar aí no Instagram que a gente conversa. Tá bom? Então, se você quer trocar uma ideia sobre lei de incentivo, de como você levar a sua peça... Editais, projetos, isso. Editais, é só você buscar aí o nosso @Rômulo Rodrigues Teatro, correto? Rômulo Rodrigues isso Teatro. Aí. Segue lá o Rômulo, manda um direct para ele que ele vai te responder na hora, tá? E eu tenho certeza que você vai estar muito bem encaminhado com o nosso Rômulo. Mais uma vez, muito obrigado. Rômulo, valeu, meu amigo. Se você indicar a live, ela vai ficar salva no meu IGTV. Você pode indicar para a galera. Bacana. Tá bom? Fica bacana, salvo lá. vou divulgar. Quem chegou atrasado consegue assistir o início da live. Maravilha? Legal. Vou divulgar então, sim. Tá bom. Valeu, meu amigo. Obrigado, até a próxima. Boa noite e bom descanso. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.